Meu padrasto me proibiu de ir ao jantar em família porque eu não sou da família, mas eu o tirei de uma viagem em família e fiz com que minha mãe se divorciasse dele. Eu, com 17 anos, estava no meu limite com o novo marido da minha mãe. Steve teve a audácia de me proibir de participar da celebração do aniversário da minha mãe, dizendo que ele havia planejado apenas para a família. Para ele, família significava ele, sua estúpida filha Emily e minha mãe, deixando de fora a mim e ao meu irmão. Meu irmão estava fora da cidade, então só eu fiquei de fora desse evento familiar. Minha mãe se casou com esse homem tóxico quando eu tinha 14 anos. Meu pai faleceu quando meu irmão e eu éramos pequenos, 18 anos atrás. Então, crescendo éramos apenas nós três, mamãe, meu irmão e eu, que costumávamos passar tempo juntos. Nós nos divertíamos muito. Sim, o dinheiro era apertado, mas nos sentíamos amados e seguros. Talvez do meu ponto de vista minha mãe pudesse ter se sentido sozinha. Por isso 4 anos depois ela se apaixonou por esse cara. Não é a primeira vez que Steve foi assim comigo. Há uma série de incidentes. Mesmo quando mamãe nos apresentou ao Steve pela primeira vez, ele abraçou meu irmão e disse que ele completava a família, enquanto apenas sorriu para mim. Isso me fez sentir indesejado e desde então tem sido uma luta constante me conectar com ele. Steve sempre teve algo contra mim. No início eu ignorei pensando que eventualmente nos daríamos bem, mas mesmo depois de anos seu comportamento tóxico continuou. Não só tivemos que nos adaptar à presença de Steve na casa, mas também à de sua filha Emily. Ela é mais velha que meu irmão e eu e acabou sendo mimada. Ela enchia minha mãe de doçura, mas me tratava com total desprezo, falando comigo como se eu fosse inferior a ela. Sempre que eu tentava me defender, Steve intervinha me dando uma lição sobre a necessidade de disciplina e me acusando de ser grosseira. Era um padrão duplo que me deixava furiosa. A injustiça de tudo isso era exasperante. Meu irmão e eu estávamos nos acostumando com a presença de Steve. Ele era um homem especialmente ciumento, o que era compreensível. Mamãe não nos negligenciou, mas sua atenção estava definitivamente dividida. Não fizemos alarde já que ela finalmente estava feliz, mas às vezes me sentia como uma estranha na minha própria família. Steve nunca se preocupou em me incluir em nada e era estranho como ele sempre reivindicava meu irmão como seu filho, mas nunca me apresentava como sua filha. Eu entendia que Emily era sua filha biológica, mas isso não significava que eu não fazia parte da família. Não era Emily com quem eu tinha problemas, era o comportamento obscuro de Steve em relação a mim que era o verdadeiro problema. Também notei que Steve tinha alguns problemas sérios. Ele era um grande bebedor e eu não tinha ideia do que minha mãe via nele. Ele era um desastre. Emily e Steve sempre encontravam algo para arruinar meu dia, seja meu ganho de peso ou minha acne. Eles sempre zombavam de mim. Sim, Emily é linda com um corpo perfeito, e eu sou um pouco cheinha. E daí? Isso não lhes dá o direito de comentar sobre isso. Mas o grande problema foi quando eles ultrapassaram todos os níveis de toxicidade. No aniversário de 50 anos da minha mãe, Steve fez a jogada de manipulação definitiva. Ele e Emily organizaram um jantar surpresa para minha mãe, do qual eu não tinha ideia. Naquela tarde terminei meu trabalho de meio período mais cedo para levar a minha mãe para jantar, mas antes disso ela me ligou pedindo que eu me juntasse a eles. Fui lá e encontrei um ambiente tenso. Perguntei o que estava acontecendo, mas ninguém disse nada, todos comeram em silêncio. Depois de um tempo minha mãe foi ao banheiro e Steve descarregou sua raiva em mim. Por que você está aqui? Não entende que queríamos ter um tempo em família? Eu disse. Mamãe me pediu para vir, e a propósito, eu não sou família. Ele respondeu. Sim, tanto faz. Você percebe o quão egoísta e exigente você é? Ela não pode ter uma noite tranquila sozinha? Fiquei surpresa com suas palavras. Quer dizer, eu não estava atrapalhando o tempo deles como casal. Emily também estava lá. Então por que eu tinha que enfrentar a raiva dele? Respondi. Você e Emily são família para ela, mas eu não, sua filha biológica. Emily interrompeu. Queremos passar um tempo de qualidade com a mamãe, então você poderia por favor ir embora? Eu estava à beira das lágrimas, mas não chorei. Engolindo meu orgulho fui embora me sentindo irritada e humilhada. Eu não queria estragar o dia da mamãe. Mais tarde naquela noite minha mãe me perguntou por que eu saí no meio do jantar. Eu disse que não estava me sentindo bem. Queria chorar e contar a ela o que aconteceu, mas já estou cansada de reclamar de Steve e Emily. Cada vez que os denuncio ela briga com eles e depois de um tempo ela os perdoa e as coisas voltam ao normal. Então desta vez simplesmente fiquei em silêncio. No entanto, estou magoada. Quero fazer algo para que eles paguem. Ou talvez eu só queira sair desta casa para o meu próprio bem. Estou esperando minha admissão na universidade e depois vou embora daqui. Não sei por que estou escrevendo aqui. Não acho que haja algo que eu possa fazer, exceto engolir a tristeza. Atualização. 4 meses se passaram e muitas coisas aconteceram. Por exemplo, consegui uma bolsa integral para a universidade. Mal posso esperar para sair desta casa tóxica. Meu irmão estava em casa para um recesso e ele e minha mãe organizaram uma pequena festa para celebrar minha bolsa. Mas claro, Emily ficou deprimida e transformou tudo em um drama sobre si mesma. Na mesma semana ela foi demitida do trabalho por excesso de pessoal, mas todos sabíamos que ela tinha sido demitida por sua incompetência. Steve disse algo como: não vamos à festa, Emily está deprimida e não posso deixá-la sozinha. Minha mãe ficou triste com isso. Honestamente, eu não me importava se eles não fossem. Steve queria que a minha mãe cancelasse a festa ou pelo menos a adiasse, mas então no último minuto Steve mudou de ideia e disse que iria, mas Emily continuava desanimada. Na festa encontrei os dois presentes, eles ficaram em um canto fazendo caretas. Não deixei que estragassem meu bom humor, então aproveitei a festa com minha mãe, meu irmão e minha tia. Mamãe estava dividida entre nós, querendo incluí-los na nossa diversão, mas eles mantinham distância. Minha tia e meu irmão ficaram irritados ao ver a toxicidade deles. Contei a eles sobre o incidente que aconteceu no aniversário da minha mãe e eles ficaram furiosos.
furiosos. Meu irmão bolou um plano de vingança, fazer uma viagem em família para celebrar meu sucesso. Minha tia se ofereceu para cobrir minhas despesas, mas eu disse que tinha economizado algum dinheiro do meu trabalho de meio período e podia cobrir eu mesma. Assumi a responsabilidade de planejar a viagem para Las Vegas. Era hora de Steve provar do seu próprio veneno e ver como é ser excluído. Na manhã seguinte anunciei que levaríamos minha mãe em uma viagem em família. Steve e Emily ficaram atônitos. Steve perguntou: O que você quer dizer com levar a mamãe em uma viagem? Nós não vamos? Eu respondi: Não, é uma viagem em família, então você e Emily ficam de fora. Steve olhou para a mamãe para que ela interviesse, mas ela o ignorou e me perguntou sobre a viagem. Eu disse que minha tia, meu irmão e eu havíamos contribuído para esta viagem. Emily estava furiosa, mas não podia dizer nada. Mamãe me abraçou perguntando de onde eu tinha tirado o dinheiro. Eu disse que tinha economizado do meu salário. Mamãe estava em lágrimas dizendo que estava orgulhosa de mim por ter economizado do meu escasso salário de meio período e estar disposta a gastá-lo com ela para cobrir suas despesas nas férias. Steve e Emily tiveram que colocar sorrisos forçados na frente da mamãe. Mas depois que ela saiu para o trabalho, Steve veio até mim e perguntou por que eles estavam excluídos da viagem. Eu fiz uma cara de que era óbvio e disse: Porque é uma viagem em família, lembra? Ele suspirou e disse: Você ainda está ressentida por causa do jantar? Deixe-me dizer, já superamos isso. Podemos começar uma nova relação. Você está se mudando para construir uma nova vida. Quer ir com esse ódio? Vamos aproveitar essas férias para consertar o vínculo familiar? Eu disse: Essa é exatamente a razão pela qual estou fazendo esta viagem, para passar um tempo de qualidade com minha família, mas infelizmente isso não inclui você e Emily. Ele me perguntou com seriedade o que deveria fazer para ser incluído na viagem. Eu disse que nada poderia lhe dar um lugar nas férias. Notei desespero em Steve. Ele nunca deixa minha mãe sozinha comigo ou com meu irmão. Ele estava preocupado que pudéssemos virar a mamãe contra ele. Ele tem razão. É exatamente isso que vou fazer. Na manhã seguinte minha tia passou por aqui e esfregou emoção na cara de Steve de que íamos para Las Vegas. Ela tentou provocá-lo dizendo: Não é esse o paraíso de todo apostador? Steve ficou pálido e apenas assentiu. Minha tia nunca gostou de Steve e sempre disse que tinha o pressentimento de que ele estava gastando dinheiro e apostando, mas ele nunca admitiu. Depois que a tia foi embora, Steve e Emily fizeram o teatro de que eu e a tia estávamos virando minha mãe contra ele. Minha mãe tentou dizer a Steve para não fazer um grande drama disso, mas ele estava fora de si. Ele saiu furioso com Emily tentando manipular a mamãe para cancelar a viagem, mas desta vez ela não cedeu. Disse que iria à viagem gostasse ele ou não. Finalmente minha mãe começou a ver o verdadeiro rosto de Steve e espero que esta viagem seja o alerta que ela precisa. Ela merece muito mais do que um parasita tóxico como Steve. Naquela noite minha mãe estava ansiosa esperando Steve voltar para casa para o jantar, mas ele não voltou. Mesmo assim eu sabia que ele eventualmente voltaria. Para onde mais ele iria? Quando finalmente voltou estava bêbado e desabou no sofá. Isso ajudou a mamãe a ver esse lado horrível dele. Ele dormiu a noite toda no sofá e além de seus roncos foi uma noite tranquila. Na manhã da nossa viagem Steve e minha mãe tiveram uma grande briga a portas fechadas. Não consegui distinguir o que diziam, mas os gritos eram intensos. Steve saiu furioso nos dando um olhar de desprezo enquanto ia embora. Me certifiquei de trancar meu quarto. Não ia confiar em Emily com minhas coisas. No nosso caminho para o aeroporto minha mãe estava ansiosa e distraída ainda afetada pela briga. Eu disse a ela para esquecer Steve e seus hábitos de bebida. Ele só pensa em si mesmo e em sua preciosa Emily. A viagem foi incrível. Nos hospedamos no Bellagio e foi espetacular. As montanhas estavam impressionantes. A piscina era ótima e até experimentamos o famoso buffet de Las Vegas. Mas o destaque foi levar minha mãe ao Museu do Crime Organizado. Ela estava além de feliz de estar lá. Tudo sobre a viagem foi simplesmente incrível. Sem Steve e sem Emily. Só nós e muita diversão. Mamãe merecia isso e estou tão feliz que pudemos realizar. Uma noite em Las Vegas tive a oportunidade de contar à mamãe todo o drama que havia acontecido. Chorei e contei tudo. Os insultos de Steve, as lições de Emily, toda a história. Meu irmão também estava farto e disse à minha mãe que não podíamos continuar vivendo assim. Minha mãe estava chateada e disse que falaria com Steve, mas ainda estava relutante em expulsá-lo dizendo que eles estavam passando por dificuldades por causa de seu vício em álcool e ela não podia simplesmente deixá-lo. Atualização 2. Voltamos da viagem e tenho muito para contar. Em primeiro lugar, nos certificamos de que minha mãe se divertisse na viagem. E o mais importante, abrisse os olhos para a realidade da manipulação de Steve. A convencemos a cortar o acesso dele às contas conjuntas já que ele estava gastando dinheiro dela e quem sabe o que mais. Quando voltamos fomos recebidos por pilhas de latas de cerveja vazias. Mas a cereja do bolo foi Emily, que deveria estar trabalhando, mas na verdade estava trancada em um quarto com o namorado. Minha mãe ficou furiosa e disse a eles para expulsarem o namorado imediatamente. Não queríamos estranhos em nossa casa. A paz que encontramos na viagem se desfez e tivemos que voltar a lidar com essas pessoas tóxicas. Elas são exaustivas. Quando Steve viu a mamãe, deu-lhe um abraço apertado. Mamãe perguntou sobre as latas vazias e a bagunça que ele havia causado. Ele descartou suas queixas e a beijou, dizendo que sentiu muita falta dela. Sei que o que ele realmente sente falta é do dinheiro dela. Como era de se esperar, depois de apenas 15 minutos ele foi embora. O drama nunca termina com esses dois. A casa estava uma bagunça, então ajudei minha mãe a limpar. Emily saiu para ajudar com uma cara triste, mas não disse nada. Algumas horas depois Steve voltou cambaleando bêbado e beligerante, dizendo coisas horríveis sobre mim e minha mãe. Ele teve a audácia de afirmar que minha mãe era desconsiderada e egoísta com Emily e ele.
Steve, e até chegou a dizer que minha mãe era indiferente com sua preciosa Emily e que eu a odiava por isso e não a levei na viagem. A manipulação emocional atingiu novos patamares. Emily começou a chorar afirmando que amava minha mãe mais do que sua própria mãe, mas que ela traiu e a deixou sozinha. Ela teve a audácia de me culpar, mas minha mãe viu através disso e se recusou a permitir que a intimidassem. Quando começaram a me atacar, minha mãe interveio e disse para se afastarem ou os expulsaria. Em um ataque de raiva, Steve quebrou um vaso no chão, mas minha mãe se manteve firme. Eu estava tão orgulhosa da minha mãe por encontrar sua força e expulsar essas pessoas tóxicas de nossas vidas. Ela finalmente pôde ver o padrão. Eles sempre se faziam de vítimas e me culpavam. Mas essa viagem mostrou um lado de Steve e sua filha que ela não tinha visto antes. Eles sempre atuavam e colocavam sorrisos falsos na frente dela, mas agora toda a situação fez com que seus verdadeiros caráteres fossem revelados. Após ser expulso, Steve teve a audácia de ficar gritando do lado de fora, reclamando da falta de respeito e dizendo que nunca perdoaria. Mas a mamãe se manteve firme, dizendo que não os deixaria voltar a menos que ambos se humilhassem e se desculpassem comigo por tudo, incluindo a morte do meu gato. Eu não mencionei meu gato Toby antes, mas ele era um gato que meu pai me comprou antes de falecer. Ele estava conosco há muito tempo, mas Emily dizia que era alérgica e que eu deveria me livrar dele. Eu dizia que de jeito nenhum me livraria do meu gato. Steve ficou todo amargo e disse que eu queria que Emily perdesse a vida e que eu não tinha consciência. Mas honestamente, eu sabia que Emily não era alérgica, ela só não queria o Toby por perto. Então, um dia alguém deixou a porta aberta acidentalmente e Toby foi atacado por um cachorro. Sei que foi Steve ou Emily, mas minha mãe não acreditou em mim porque até então ela ainda era manipulada por suas atuações e pensava que foi apenas um acidente. Mas Toby nunca saía de casa, era um gato tranquilo, então sei que não foi um acidente. Atualização 3. 2 semanas se passaram desde que a mamãe expulsou Steve e sua filha. Com seus egos frágeis eles se recusaram a se desculpar, mas sinceramente, não ficamos surpresos. Steve se acha um macho alfa. Ele teve a audácia de ligar para a mamãe e lançar mais veneno, mas não sabia que só a estava empurrando mais para o divórcio. Há 2 dias pensávamos que tínhamos visto o último dos dramas de Steve, mas não. Naquela noite recebemos uma visita surpresa de 2 caras enormes que apareceram na nossa porta. Pensamos que era Steve vindo causar mais problemas, mas estávamos erradas. Eles nos disseram através da câmera da porta que queriam que Steve pagasse o dinheiro que perdeu em apostas. Minha mãe lhes disse que Steve não morava mais lá e que ela estava se divorciando dele. Um dos homens deu uma resposta de não é problema meu. No final minha mãe disse a eles para encontrarem Steve em outro lugar. Na manhã seguinte minha mãe tomou as rédeas da situação. A primeira coisa que fez foi ligar para o advogado para que ele tivesse os papéis do divórcio prontos o mais rápido possível. Ela já tinha conversado com ele, mas queria ver se podia acelerar o processo. Então agora ela está esperando que ele finalize os detalhes para que os entregue a Steve. Atualização 4. Foram algumas semanas intensas, mas finalmente os papéis do divórcio foram entregues a Steve. Todos sabíamos que ele não aceitaria bem, mas nenhum de nós estava preparado para a forma como ele reagiu. Naquela tarde Steve apareceu na casa da minha mãe furioso, batendo na porta como se quisesse derrubá-la. Ele até machucou o punho porque em uma parte deu 2 socos fortes. Quando minha mãe abriu a porta ele começou a gritar dizendo que não podia acreditar que ela realmente quisesse o divórcio. Segundo ele, eles ainda podiam consertar as coisas e o divórcio era um erro. Mas minha mãe, com a mesma calma que vem demonstrando desde que o expulsou, disse que não havia nada para consertar, as coisas estavam quebradas há muito tempo e o divórcio era a única maneira de curar. Steve tentou manipulá-la dizendo que ela estava reagindo de forma exagerada e que tudo isso era culpa minha e da minha tia porque a influenciamos. Meu irmão também disse coisas sobre ele, mas acho que ele não esperava isso do meu irmão, ou simplesmente gosta dele. Mas a mamãe não caiu na armadilha. Ela lembrou como ele havia desperdiçado seu dinheiro, como a manipulou durante anos e como seu comportamento destrutivo envenenou nosso lar. Steve ficou sem palavras por um momento, mas depois começou a gritar de novo dizendo que ela lhe devia outra chance. Depois disso Steve foi embora ainda gritando e ameaçando arruinar a vida da mamãe, mas ela não se deixou intimidar. Ela fechou a porta atrás dele e pela primeira vez em muito tempo parecia completamente decidida e livre. Agora estamos esperando que o divórcio seja finalizado. Minha mãe está mais determinada do que nunca a recuperar sua vida e deixar Steve toda a toxicidade que ele trouxe para trás. Da minha parte não poderia estar mais orgulhosa dela. Atualização 5. Steve foi preso, mas não foi por nossa culpa. Há alguns dias ele foi a um bar beber, o que é algo que ele faz com bastante frequência, e quando saiu dirigindo do local um policial o parou e fez um teste de bafômetro. O resultado foi bastante alto. Em nosso estado dirigir sob a influência do álcool não tem grandes penalidades, mas ele passou 20 dias atrás das grades. Também teve que fazer trabalho comunitário e pagar uma multa. Não sei se ele também teve que participar de um programa ou algo semelhante, mas ainda assim parece pouco castigo para um homem que ultimamente está mais bêbado do que sóbrio. Tudo isso é bom para nós, especialmente para minha mãe, já que Steve está pedindo pensão alimentícia porque certamente ganhava menos que minha mãe. Mas por ser um vagabundo, o advogado da minha mãe disse que são boas notícias, mas não para Steve porque agora ela pode pedir para não pagar nada em compensação, e como a casa era da minha mãe, ele também não pode reivindicar nada para si. Estamos até pedindo uma ordem de restrição contra ele, tanto por seu comportamento errático quanto pelos vídeos da câmera do dia em que ele soube que minha mãe havia pedido o divórcio. Resta saber por quanto tempo essa restrição será concedida, já que estou bastante segura de que ela será concedida. Esse cara só causa problemas para todo mundo e não será difícil para um juiz ver isso. Atualização 6.
Há várias coisas que preciso falar nesta atualização, que suponho ser a última, mas começarei com a mais leve para deixar o mais pesado de tudo para o final. Em primeiro lugar, temos uma ordem de restrição que é de 18 meses. Sei que podem existir ordens por mais tempo, mas o juiz não considerou que merecesse uma tão extensa. Vamos lá, não queremos mais saber nada dele. Também não queremos saber nada de sua filha. Mas pelo menos ela se manteve à margem de tudo isso. É engraçado porque ela dizia que amava minha mãe mais do que sua própria mãe, mas nunca escreveu um e-mail ou enviou pelo menos uma mensagem para dizer algo durante todo esse tempo. Suponho que até esse ponto chegava o amor que ela tinha por ela. Passando para o divórcio, minha mãe já está completamente divorciada daquele homem. Como todo o processo de divórcio, foi lento e cansativo, mas no final ela não teve que pagar nada a Steve, o que é um bom resultado. Nada nos devolve esses anos de sofrimento por causa dele, mas é bom que ele esteja longe de nós e de nossas vidas, tanto sentimental como legalmente. Mas chegando ao ponto mais pesado da atualização e que tem a ver com o divórcio, Steve desapareceu, e nem mesmo Emily sabe onde ele está neste momento. Não sabemos se ele fez isso porque não queria pagar seu advogado durante o divórcio ou se há algo pior. De qualquer forma, uma vez que as partes foram notificadas sobre o divórcio, o processo continua mesmo quando uma das partes desapareceu. Em parte, me sinto bem que ele tenha desaparecido e não tenha tentado lutar no tribunal pelo divórcio. Talvez tenha sido mais fácil para todos, mas não posso deixar de ficar curiosa sobre o que aconteceu com ele. Já faz quase 6 meses que ninguém sabe nada dele, ou pelo menos não nos disseram. Talvez Emily saiba onde ele está e simplesmente decidiu mentir, embora eu não veja nenhum sentido nisso. Sei que há uma investigação porque nos fizeram perguntas, mas além de contar o que aconteceu, não temos nenhuma pista. Nem sequer sabemos quem eram aqueles homens que vieram naquela noite, e antes que alguém faça a piada de que poderíamos ter sido nós ou meu irmão, eu não estaria fazendo esta atualização se fosse assim. Realmente não sabemos o que aconteceu com ele. Minha maior hipótese é que ele conheceu alguma mulher e foi embora com ela, porque ele também era infiel, algo que descobrimos depois de apresentar os papéis do divórcio, o que não nos surpreende em absoluto. Mas se levarmos isso em conta e o fato de que ele tinha poucas chances de ganhar algo no divórcio, não é estranho que ele tenha ido embora com outra mulher que possa sustentá-lo. Inclusive, talvez a polícia já o tenha encontrado e ninguém nos disse. Não é como se falássemos com Emily com frequência, mas são apenas conjecturas que tenho à noite quando penso em toda a situação. De qualquer forma, ele não compareceu às audiências de divórcio e isso é bom para ele porque economizou com o advogado já que também não compareceu. Mas falando de coisas mais agradáveis, eu agora estou na universidade e meu irmão se formou. Pedimos à minha mãe que venda a casa e se mude com um de nós, mas até agora não conseguimos convencê-la. Ela gosta da casa, da cidade e do trabalho dela, mas nós temos medo que algum dia Steve possa voltar. Se ele voltar, terei que fazer uma atualização, mas pelo menos até hoje, 12 de agosto de 2024, ele não voltou.